Uma boa noite a todos que estão conosco hoje, no dia 3 de fevereiro de 2022, para mais um Evangelho no Lar. Para isto, com os nossos pensamentos elevados, pedimos e rogamos a Jesus que nos envolvam em fluidos benéficos de tudo aquilo que estamos precisando, assim também como todos estes irmãozinhos que estão no nosso Evangelho, todas as pessoas que estamos mentalizando. Enfim, todas as pessoas necessitadas que esse Evangelho possa alcançar. A nossa lição de hoje também pedimos que a Deus a intuição nas melhores palavras, para que fique claro e principalmente que possa nos ajudar no nosso dia a dia. Hoje nos caiu, meus irmãos, do capítulo da coletânea de preces espíritas, o capítulo 28, para pedir a força de resistir a uma tentação e a ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Então, todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita, de tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar para se desculpar a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando o mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem, quando, enfim, nos solicita fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Capítulo 28, número 15, capítulo 15, número 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. Ação de graça pela vitória obtida sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação, devo a assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me tendes permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa proteção. Então, meus irmãos, hoje é esta lição para nós muito importante para pedir a força de resistir a uma tentação e depois a ação de graça pela vitória obtida sobre uma tentação. Todos nós, meus irmãos, somos falíveis. Somos seres imperfeitos em evolução. Então carregamos conosco muitas mazelas, muitas dificuldades ainda a vencer, muitas coisas ainda não tão boas, que faz parte do ser humano. Mas
Isso aí, aos pouquinhos, nós vamos vencendo, vamos combatendo, vamos melhorando. E, às vezes, caímos nas tentações, nos deixamos levar pelo lado que não é tão bom, às vezes pelas facilidades da vida e por tantos outros motivos. Mas sempre temos a escolha entre o bem e o mal. Aquilo que pode nos adiantar mais rápido a nossa evolução, facilitar, melhorar, ou aquilo que ainda pode demorar um pouquinho mais. Cabe a nós essa escolha. Deus, que é amor e bondade, nos criou simples e ignorantes e nos ama tanto que nos criou imortais, nos deu o livre-arbítrio como um presente grandioso para mostrar que as escolhas todas são nossas, que ninguém é responsável pelas nossas vitórias nem pelas nossas quedas, a não ser nós mesmos. Aquilo que pensamos é aquilo que exteriorizamos. Aquilo que fazemos é porque ainda está em nós de não tão bom, de menos bom. Ainda está em nós aquela coisa que não é boa. Porque quando melhoramos, quando vencemos as nossas imperfeições, não caímos mais no erro. Aí nem os espíritos maus, obsessores, eles conseguem fazer com que a gente caia novamente nestas tentações. Então, todo erro, todas as tentações que caímos é porque ainda existe em nós. E ninguém é culpado a não ser nós mesmos. Não podemos responsabilizar ninguém. É da natureza humana buscar culpados, buscar responsabilizar alguém pelas nossas quedas, pelas nossas ações não tão boas, pelas nossas más escolhas. Mas nós temos que nos dar conta que a última palavra sempre é nossa. E nós temos tanto o lado que não é tão bom, que são espíritos ainda que se comprazem com o mal, irmãozinhos nossos que ainda não acordaram para as realidades da vida. E do outro lado nós temos o nosso anjo guardião, espíritos amigos, o nosso protetor, que quer a nossa vitória, que quer o bem, o nosso bem. Então nós não temos desculpas e não podemos colocar a culpa também nos obsessores, na companhia não tão boa, porque nós temos as duas companhias, as que não são tão boas e as companhias boas, e cabe a nós dar ouvido ao bem ou ao mal. Então, meus irmãos, a gente tem que estar sempre atento a isto, aos nossos pensamentos. Nós recebemos e somos muito influenciados por espíritos que estão à nossa volta. Nós estamos cercados de espíritos desencarnados. E alguns deles, como eu falei, não estão tão bem. E eles não querem a nossa felicidade. Então, às vezes, procuram nos influenciar para o mal, nos influenciar em coisas que não nos acrescentam. Às vezes, brincalhões, zombeteiros que estão conosco também para se divertir, porque também não acordaram para as realidades da vida. E cabe a nós dar ouvidos a estes irmãos ou não. E a oração, a prece, é o meio mais poderoso de nos conectar com nossos amigos espirituais, a não dar ouvido a estas influências. E nós somos que nem uma rádio. O que nós sintonizarmos é o que nós vamos escutar. Então nós temos que prestar muita atenção em qual a sintonia que nós estamos, se sintonias boas ou menos boas. E sempre devemos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, às vezes batalhando para que a gente escute alguma coisinha que eles nos dizem, alguma intuição que eles nos passam. Nós temos sempre que ser gratos, porque a gratidão nos aproxima destes amigos,
nos conecta cada vez mais com a espiritualidade e faz com que a gente crie à nossa volta, nos cerque de fluidos benéficos, de energias boas. Então, meus amigos, hoje então a nossa lição era esta. E com os nossos pensamentos elevados, vamos começar agradecendo primeiro a saúde do nosso corpo físico, campo mental e espírito, aos amigos que hoje estiveram conosco nesta noite, recebendo e tratando a todos esses irmãos que estamos mentalizando, irmãozinhos que estão inscritos aqui neste evangelho, nos nossos pensamentos, nos nossos bilhetinhos em casas, papeizinhos. Agradecemos e pedimos que cada vez mais, meu Deus, possamos nos conectar contigo, que cada vez mais possamos enxergar a vida realmente como ela é, que cada vez mais possamos deixar o ter e ser cada vez mais ligados a Ti, com os bons sentimentos, de boa vontade para as mudanças, que cada vez mais possamos enxergar as coisas como realmente são, sem o véu da ilusão, que possamos espalhar mais amor, mais alegria, mais paz, que a todas as pessoas que nos aproximamos possamos levar um pouquinho de luz para estas pessoas, que possamos ser a luz no caminho das pessoas, que possamos nos melhorar e buscar em nós, lá no nosso íntimo, as nossas imperfeições e ter a força de resistir a cada uma delas, aquelas coisas que não nos servem mais. Que possamos enxergar a vida com mais amor, menos preconceito, menos julgamento, menos censura, mais alegria, mais amor, mais paz. Que esta corrente que se formou durante o nosso evangelho envolva o hospital da nossa cidade, os hospitais, o presídio, as casas-lares, os asilos, as moradias transitórias, que envolva também os lugares mais difíceis da nossa cidade, onde tem energias densas, pesadas, energias ainda muito materializadas, que possam ser envolvidos por estes fluidos benéficos, que a nossa cidade toda receba uma limpeza de fluidos densos e depois seja colocado na nossa cidade fluidos benéficos de paz, de luz, de harmonia, de coisas boas. Agradecemos este momento que tivemos e pedimos que nós também possamos receber um tratamento dos espíritos amigos, sempre respeitando a vontade de Deus, conforme o nosso merecimento e as nossas necessidades. Que possamos estar mais fortalecidos e que esta noite possamos ser úteis ainda durante a noite, no repouso do nosso corpo físico, possamos aprender um pouquinho mais, possamos trabalhar, possamos conviver com espíritos que nos acrescentem, quem sabe até familiares que partiram antes, e que possamos ter cada vez mais a esperança, a fé e praticar a caridade. Que Deus, que Jesus envolva todos que estão hoje conosco, que a paz permaneça com cada um e que as águas que cada um tem nos seus lares seja medicamentosa, recebendo o remedinho adequado para suas necessidades, fluidificada naquilo que estão precisando. Com alegria, na paz, encerramos este evangelho. Fiquem com Deus.